Graça e paz, meus irmãos, um bom dia a todos e que Deus os abençoe, amém? Sou o professor Ricardo e estarei com os irmãos nos próximos dias na leitura e exposição do livro de Jeremias. Hoje, nos capítulos 1, 2, capítulo 3 e finalizando no capítulo 4. Jeremias, que tem aí o seu nome como autor, com data aproximadamente de 580 a 539 a.C. O ministério profético de Jeremias, irmãos, se estendeu por um período de 40 anos, que se encerrou durante o exílio do povo de Judá na Babilônia. Ao longo desses anos, a palavra do Senhor veio ao profeta repetidamente. Jeremias, irmãos, era filho de Euquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote. Anatote era uma cidade de sacerdotes desde tempos remotos. E aí nós temos algumas referências em Josué, capítulo 21, versos 17 e 18, e Jeremias, um pouco mais para frente, no capítulo 11, entre os versos de 21 a 23. Ou seja, irmãos, Jeremias, portanto, era tanto profeta como sacerdote. Amém? Iniciando o capítulo 1, entre os versos 4 a 19, o livro começa com um relato da ocasião em que Deus conferiu autoridade a Jeremias. Deus chamou Jeremias para o ministério profético de anunciar o julgamento divino sobre Judá por causa da sua idolatria. A criação e a eleição de Jeremias por Deus estavam associadas. A posição profética de Jeremias era fundamentada no fato dele ter sido escolhido por Deus antes do seu nascimento. Embora a mensagem de Jeremias fosse dirigida principalmente a Judá, ele também proferiu palavras de julgamento para outras nações. E aqui nós veremos isso mais para frente, lá no capítulo 25, capítulo 46 e também capítulo 51. Jeremias, irmãos, fala ao Senhor da mesma forma que Moisés, lá em Êxodo, capítulo 4, versos 10. Assim como Moisés, Jeremias era humilde e não autoconfiante. Ele se achava criança, no sentido de se sentir imaturamente desqualificado para sua missão. Porém, Deus o consola, o conforta e o tranquiliza com uma expressão muito comum de Deus para aqueles a quem ele chama ou se manifesta, que é: não temas, eu sou contigo. O Senhor prometeu acompanhar o seu povo em tempos de guerra e, como no caso de Jeremias, em tempos de aflição. Depois, toca-lhe a boca, simbolizando a sua consagração para anunciar as palavras do Senhor. É na boca de Jeremias que Deus coloca as suas palavras. Jeremias seria o portador de palavras de salvação, mas também de juízo. Nos versos 11, a palavra essa também é associada a uma visão de Amós, capítulo 7, versos 8. Ele viu bem, ele viu como Deus é zeloso para fazer cumprir toda a sua palavra, quer isso agradasse ou não quem fosse recebê-las. Ele também vê, irmãos, uma panela ao fogo, derramando-se para o norte, como a primeira visão, e a segunda também declara o julgamento vindouro. Jeremias precisava crer na mensagem a fim de proclamá-la. Deus, então, lhe explica as visões e significados. Seria do norte que viria o mal, embora a Babilônia ficasse a leste, e os seus exércitos avançariam sobre Judá pelo norte, porque essa era a via de acesso natural. Deus, irmãos, mesmo estaria chamando eles para executarem o juízo sobre as cidades de Judá, uma referência à obra de Deus em relação ao seu povo da aliança.
pelo qual ele invoca as maldições da aliança, como vimos lá em Deuteronômio capítulo 28. Eles tinham deixado, irmãos, o Deus vivo para irem atrás de deuses estranhos. Judá havia abandonado o Deus verdadeiro para servir a ídolos. Jeremias, então, volta a esse tema repetidamente. Eles queriam e queimavam incenso a deuses estranhos e adoraram as obras das suas mãos. A argumentação é clara. O culto prestado a deuses feito por mãos humanas era o cúmulo da insensatez. Deus, então, manda que cingisse os lombos, ou melhor, estarem preparados para a batalha ou para algum trabalho vigoroso. Jeremias estava prestes a ingressar num ministério extremamente difícil. Deus, irmãos, estaria revestindo o profeta e tornando-o forte contra toda a terra e contra todos os reis de Judá. As acusações de Jeremias abrangeriam a sociedade de Judá como um todo, desde as classes mais altas até as classes mais baixas. Por isso, haveriam de pelejarem contra ele, mas Deus seria com o profeta. Jeremias, irmãos, está prestes a ingressar numa guerra pessoal, mas não precisava temer a derrota, pois Deus promete acompanhá-lo. Dando continuidade ao capítulo 1, Jeremias estaria assumindo um papel muito difícil em sua época, onde procurariam de todas as formas calar a sua voz profética. Jeremias seria essa cidade fortificada, com colunas de ferro e muros de bronze, não só contra Judá, mas contra toda a terra. Contra os reis, contra os príncipes, contra os sacerdotes, contra todo o povo da terra. Eles não iriam se contentar em se lhe opor, mas pelejariam contra ele. No entanto, Deus não permitirá que prevaleçam, porque ele é como o profeta que ele está enviando, por sua graça e por sua misericórdia. Iniciando o capítulo 2, entre os versos de 1 a 5, vimos então Jeremias relatar como Deus declarou Judá culpada de graves violações. Até o capítulo 3, verso 5, como temos dito, estamos vendo que essas profecias são feitas no contexto do tribunal divino, do qual é feita a convocação e as acusações. Como em muitos pleitos legais desse tipo, Deus ressalta os pecados do povo, enfatizando a sua bondade para com ele. O profeta, emprega várias imagens sexuais vividas a fim de chamar a atenção para o envolvimento dos judaístas com rituais de fertilidade cananeus. A metáfora da noiva, nos versos 2, dá lugar agora à imagem do divórcio. A lei por trás dessa pergunta encontra-se em Deuteronômio, capítulo 24, dos versos de 1 a 4. E eu motivo aos irmãos para que leiam as referências para um melhor entendimento. Amém? A natureza definida e definitiva do divórcio, o ponto central, irmãos, aqui da lei em questão, também serve de base para o argumento desse versículo. A resposta à sua pergunta não é mais tornará ele a ela por causa da poluição daquela terra. Judá tinha se maculado com muitos amantes, mas mesmo assim o Senhor pedia a ela para tornar para ele. Nos versos de 2 a 5, Deus acusa Judá de infidelidade de todas as maneiras possíveis, a fim de enfatizar a seriedade do fato de seu povo ter se afastado dele. Até os tempos e as estações, irmãos, foram afetadas,
mas a sua fronte era de uma prostituta. Judá se mostra insensível e impenitente. Apesar disso, invocam a Deus como seu pai e amigo, dizendo que tinham sido guiados desde a mocidade. Eles não entendiam porque Deus retinha sua ira para com eles, nem porque continuamente estavam indignados. No entanto, embora sua oração pudesse ser correta, seus feitos eram abomináveis. E finalizando o capítulo 2, Deus zomba da hipocrisia dos judaítas, que lhe suplicam para suspender seu julgamento e, ao mesmo tempo, se entregam a todo tipo de perversidade imaginável. Iniciamos então, irmãos, o capítulo 3, entre os versos de 4 a 6. Veremos nessa sessão, irmãos, que Judá é o pior do que Israel. Jeremias compara os habitantes de Judá com os de Israel. Apesar de Israel ter ido para o exílio, Deus estava mais descontente com Judá. O profeta chama a atenção para a destruição do reino do norte, lá por volta de 722 a.C. Por causa da sua pecaminosidade, Israel tinha se prostituído debaixo de toda árvore frondosa, mas a esperança era que se voltaria ao Senhor. No entanto, não se voltou. Dos versos de 8 a 11, Jeremias explica por que se concentra no Reino do Norte. Judá não apareceu com o exílio de Israel e, na verdade, se tornou mais corrupta do que Israel. Era de se esperar que aprendesse e se arrependesse, mas aconteceu o contrário. Jeremias foi orientado a apregoar suas palavras para a banda do norte, para aqueles que já estavam exilados na Síria. Ele dizia: volta, ó pérfida Israel. O profeta usa palavras cheias de ironia ao anunciar o favor de Deus para com as tribos do norte, enquanto declara o julgamento eminente de Judá. Ele se justifica, irmãos, ao pedir que ela se volte, dizendo-se ser compassivo, uma alusão ao amor pactual de Deus e que não manterá para sempre a sua ira, respondendo assim à pergunta lá no capítulo 3, verso 5. Era, no entanto, irmãos, necessário reconhecimento de seu pecado, como vimos então no versos 13. Ou seja, a sua prostituição, o seu endurecimento de seu coração à voz do Senhor. O apelo, irmãos, para os filhos pérfidos era para voltar, porque o Senhor é como esposo. Continuando, irmãos, era para voltar, porque eles os tomaria de uma cidade, de uma família e os levaria a Sião. O livro de Crônicas deixa claro que havia representantes das tribos de Israel entre aqueles que voltaram a Jerusalém em 539 a.C. E aqui eu peço aos irmãos que leiam essa referência, 1 Crônicas, capítulo 9, versos 3. Deus, irmãos, oferece eleger e preservar um remanescente das diferentes tribos, clãs, cidades da comunidade exilada. Nos versos 15, ele fala que daria a eles, apesar de tudo, pastores segundo o seu coração, que os apacentaria com ciência e inteligência. Jeremias tinha em mente as bênçãos a serem oferecidas nos dias de restauração, depois do exílio que se cumpre de modo definitivo na era messiânica do Novo Testamento. A promessa, irmãos, feita a Abraão, lá em Gênesis capítulo 15, em cumprimento da bênção de Adão, capítulo 1, se cumpriria quando o povo fosse restaurado.
Os símbolos dos tempos anteriores à restauração seriam substituídos pelas realidades que simbolizavam. Nos versos 17 e 18, naqueles dias ou naqueles tempos, chamarão a Jerusalém o trono do Senhor. Não se trata mais de uma referência à arca. Antes, a própria cidade de Jerusalém se torna a imagem do domínio do Senhor sobre toda a terra e o centro de sua presença autoritativa. Na grande era da salvação, depois do exílio, a terra toda seria transformada na sala do trono de Deus. A tendência, irmãos, do homem é o pecado, e a sua vontade é cativa à sua carne. Por isso que se endurece contra o Senhor. Mas em Cristo Jesus, o homem é liberto disso. Amém? Deus, irmãos, continuou a expressar a sinceridade do seu desejo de ver o seu povo se arrepender, para que ele possa abençoá-los, e lamentou que escolheram-se apartar dele de uma forma muito triste, como a mulher se aparta de uma forma triste do seu marido. Agora eles lhes fala e lhes ordena que voltem para que sejam curados de suas infidelidades. Um convite paralelo ao de Oséias, capítulo 14, versos 4. Se os israelitas se arrependessem, Deus curaria o seu povo. A confiança nos outeiros ou nas orgias não seriam de nenhum proveito, mas só no Senhor estariam e estará a salvação de Israel. Nos versos 24, tudo foi consumido de uma forma vergonhosa, que devorou os rebanhos, gados, filhos e filhas. Uma antítese da bênção lá em Deuteronômio capítulo 7. Era comum sacrificar crianças a deuses pagãos, que faziam Judá se aprofundar cada vez mais no mais terrível pecado. Finalizando o capítulo, nos versos 25, finalizando o capítulo 3, versos 25, ocorre um reconhecimento de sua vergonha e o porquê da sua confusão. Judá tinha pecado contra o Senhor, seu Deus, desde a sua mocidade até aqueles dias, sem dar ouvidos à voz do Senhor, o seu Deus. Iniciando então, irmãos, o capítulo 4, o capítulo começa com uma promessa condicional da parte de Deus, apesar da situação pecaminosa de Judá. A condicional é se voltares, ou seja, tem de haver arrependimento da parte de Judá para que bênçãos possam vir sobre a nação e a glória ser lançada ao Senhor. E aí nós temos aqui alguns exemplos, como: se voltares para mim, se tirares as tuas abominações diante de mim, se não andares mais de forma vergonhosa, se jurares, como vive o Senhor, na verdade, na justiça e na retidão. Deus está, irmãos, a pedir que ela se volte para que ele busque a verdade, a justiça e a retidão, e somente assim poderá ele também se voltar para eles. Aos homens de Judá e de Jerusalém, o Senhor queria um terreno alqueivado, algo novo e bom, onde pudesse semear e não ser desperdiçado, como lamentavelmente acontece quando se semeia entre os espinhos. Jeremias, então, irmãos, insiste aqui no versos 4 do capítulo 4, que os ideais da aliança mosaica se cumpririam naqueles que desejassem voltar do exílio.
Os sinais exteriores de que o povo pertencia ao Senhor só tinham valor quando correspondiam a uma realidade interior. A circuncisão não poderia ser apenas exterior e na aparência, mas teria de ser verdadeira, real e profunda, de dentro para fora. Dos versos 5 a 31 do capítulo 4, veremos o julgamento por meio da invasão. Jeremias anuncia mais uma vez que Judá será invadida e destruída. A trombeta é tocada no versículo 5. Um aviso antecipado é proclamado. Um convite para ajuntar e entrar nas cidades fortificadas. Jeremias anuncia que a destruição se dará pelas mãos de um inimigo do norte. Seu clamor nessa passagem evidencia o pânico que levaria a população do campo a buscar segurança na cidade. No verso 8, é solicitado a eles para se cingirem, ou seja, exercerem atos de lamentação, porque o ardor da ira do Senhor não se desviará deles. Assim, naquele dia, um dia de acerto de contas, quando os acontecimentos profetizados acontecerem, o coração do rei e dos príncipes se desfalecerão, os sacerdotes pasmarão e os profetas se maravilharão. Nos versos 9, Jeremias reconhece que eles foram enganados pelo engano de seus próprios corações, enganosos quando se dizia que haveria paz, mas na verdade a espada já estava atravessada na garganta de cada um deles. Nos versos 13, as imagens extraídas da natureza indicam a força, a velocidade do inimigo, que são usadas para advertir os que têm ouvidos para ouvir e o coração para atender a tempo. Deus, então, irmão, solicita a ela que lave os seus corações da maldade de forma a largar os seus maus pensamentos decorrentes, porque já não se anuncia, desde Dan e de Efraim, que se proclama a calamidade que está por vir e assolar seus moradores. Nos versos 19 a 26, esses versículos formam um interlúdio breve no qual o profeta expressa seu próprio desespero diante do futuro de Jerusalém e de Judá. A destruição era a mensagem a ser apregoada, e o profeta pergunta até quando? Um clamor comum nos salmos de lamento. O profeta clama, irmãos, porque vê a sucessão de calamidades reservadas para Judá. O povo nessa condição é mesmo insensato. O profeta se identifica fortemente não apenas com o povo, mas também com Deus. A sabedoria do povo estava direcionada para o mal. Sua perversidade é um hábito adquirido e profundamente arraigado, como aquela mente acostumada a imaginar coisas malignas e a criar, contar, cantar piadas indecentes. Nos versos 23, a observação de Deus era de que a terra estava sem forma, vazia e não tinha luz. Compare aqui, irmãos, com Gênesis, capítulo 1, versos 2 e capítulo 14 e capítulo 15. A ordem da criação seria desfeita por esse julgamento. As suas forças e seus montes e outeiros estariam abalados. Ao observar a condição dela, não havia homem nenhum. A mesma expressão é usada em Gênesis, capítulo 2, verso 5. A criação voltaria ao seu caos original. Até a terra fértil era um deserto. As bênçãos da aliança seriam invertidas,
por causa do furor de sua ira. O Senhor volta a falar no versos 27 e anunciar que, apesar de destruir boa parte da terra com seus juízos por causa de seu furor, ainda não a consumiria de todo. Um fio de esperança foi deixado para os remanescentes, que serão purificados pelo fogo e ardor da ira divina. O que Deus, irmãos, determinou, isto ele executará e não se arrependerá, nem se moverá, ainda que oremos a respeito disso. A terra se lamentará, os céus se enegrecerão. Com Deus não se brinca, não se zomba, não se cutuca para verificar a sua reação. O maior perigo da humanidade, irmãos, é a prosperidade do mal, porque aí sim o juízo já está determinado e a taça de sua ira está apenas se enchendo para no tempo oportuno ser derramada sem piedade. Ao perguntar do verso 30, a pergunta, do verso 30 é muito importante. E agora, assolada, o que se fará? Ao invés, irmãos, de se arrepender e buscar o Altíssimo, ela continua a querer se adornar e se vestir e se enfeitar com adornos e pinturas para parecer-se bela, como uma meretriz aos olhos de seus amantes. No entanto, os seus próprios amantes a desprezam e procuram tirar-lhe a vida. Uma expressão, irmãos, do fato irônico de que o povo de Judá estava enganando a si mesmo. E finalizando, irmãos, o capítulo 4, e também a leitura do dia de hoje. Chegada é a hora de se dar a luz e vêm as contrações e as dores. Não era filhos que viria, mas a calamidade e a sua ruína. E ela podia sentir já suas dores e agonia. Ela exclama: ai de mim agora, ó os assassinos! Jeremias ouve os últimos suspiros patéticos da filha de Sião. E com isso, amados irmãos, nós finalizamos a leitura e exposição do livro de Jeremias, capítulos 1, capítulos 2, 3 e capítulos 4. Amém? Que Deus abençoe a todos. Uma excelente leitura e meditação das Sagradas Escrituras, agora com esta oportunidade maravilhosa que Deus nos deu de lermos, meditarmos e aprendermos um pouco mais deste livro maravilhoso que é o livro de Jeremias. Amém? Um forte abraço, amados irmãos. Até amanhã, se Deus assim o permitir. Amém? Fiquem com Deus.